E aí, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, começando aí mais uma live aí especial. Nós vamos falar hoje sobre parentalidade sistêmica. Cara, estou muito feliz porque é uma realização de um sonho, uma realização de um propósito, né? E hoje eu tenho aqui um convidado extremamente especial, um cara assim fantástico que vai trazer aí um conhecimento muito legal para você. Nós vamos falar hoje sobre inteligência sistêmica, né? Nós vamos falar sobre a inteligência sistêmica aplicada à família, né? A gente, na live que eu tive com o Gustavo, há umas 2 semanas atrás, a gente falou muito sobre a inteligência sistêmica, né? E hoje a gente vai aqui falar com você também, eu e o Décio, sobre essa inteligência sistêmica. Eu vou ver aqui que o Décio vai entrar daqui a pouco. Deixa eu ver se eu já consigo convidar ele aqui. Já enviei um convite aqui para ele entrar. Ó, minha mãe tá aí. Ó, tô com a galera aqui, Júlio. Deus amar minha sogra aí. Ai, gente, que coisa linda. Oi, meu amor. Uau! Julião, seja bem-vindo, meu amigo. Que bom. Márcio, e aí, Márcio? Obrigada. Feliz demais. Rodrigo, caramba! Seja bem-vindo. Vamos que vamos, né? Tamo aí junto. Tamo aí. A Jéssica também. Oi, Jéssica. Hoje a gente tem um assunto aí bombástico para falar para vocês aí, Rodrigão. Nós vamos falar aí sobre essa inteligência sistêmica. E uma coisa que você precisa entender logo de cara, deixa eu ver aqui se o Décio. Deixa eu avisar para ele que eu tô ao vivo aqui no WhatsApp aqui. Mandei aqui já avisando para ele. E uma coisa, primeira coisa que você precisa entender dentro desse contexto sistêmico é que você precisa estar alinhado com as leis do relacionamento, né? Que é a lei do pertencimento. Aqui o desce. E que maravilha! Que bom. Ele está entrando aí, gente. E você precisa estar alinhado com o pertencimento. E aí, Décio? Consegui, meu amigo. Que Tô aqui. alegria, que alegria que Internet aqui você. em casa hoje tá foda, velho. Ah, cara? Eu tava aqui falando aqui para nossa audiência aqui, para o pessoal que está aqui nos ouvindo, que hoje nós vamos falar, que eu ia trazer aqui o cara, um exemplo para a gente aqui na área de inteligência sistêmica, e eu estava tentando explicar aqui um pouco para eles a questão das leis do relacionamento. Se eu, como família, se a minha família não tiver alinhado dentro das leis desse relacionamento, do pertencimento, da ordem, do equilíbrio, tudo vai por água abaixo. Mas quem sou eu para falar, né? Se eu estou aqui com o cara, né? Que é o nosso exemplo aí, mentor da minha esposa, que mudou a nossa família, a nossa aqui quando a gente conheceu essa ciência, né? Que é a inteligência sistêmica. Né? Então, gente, queria apresentar para vocês aí, para quem ainda não conhece, Décio Oliveira aí. Seja bem-vindo, viu, Décio? Muito obrigado. Meu amigo, como é que é as ordens? Você disse que tinha umas perguntas, que a gente ia Tem. conversar um pouquinho sobre isso. Vai ser um Isso. prazer. Eu tô aqui em Isso. casa hoje, feriado. Oh, Vamos lá. maravilha. Obrigado Conta aí pra por, nós. obrigado aí por aceitar esse convite aí, bem num dia de feriado, mas eu acho que as pessoas estão sedentas. Eu tive essa semana conversando com algumas famílias, algumas pessoas, e a gente percebe que as famílias realmente estão necessitadas de ordem, de equilíbrio, de pertencimento, as pessoas estão perdidas. E como nós entendemos um pouco sobre isso, eu queria que, logo de cara, assim, você desse uma pincelada para a gente o que a inteligência sistêmica tem para oferecer para as nossas famílias, para mudar a história das nossas famílias e muitas vezes ajudar as famílias que estão em crise hoje em dia. Bom, essa é uma pergunta bem abrangente. Eu Aham. vou botar um tripézinho aqui para a gente ficar mais estável. Basicamente, nós podemos dizer que as pessoas falam hoje muito de inteligência emocional, não é? Aham. Há muitos anos que nós temos a noção do QI,
sim, Então, há uma percepção de que nós precisamos ser mais inteligentes. sim. E ser mais inteligentes, basicamente, é ser capazes de resolver problemas mais complexos e, via de regra, de uma forma melhor. Uma É. forma que efetivamente permita cada um de nós resolver o problema sem criar outros problemas no rastro da Uhum, solução, né? uhum, uhum. Então, a inteligência sistêmica veio para nós como uma concepção de que não basta ser inteligente do ponto de vista intelectual, não basta ser inteligente do ponto de vista emocional, nós temos que É, ser capazes de entender como é que os sistemas sociais funcionam. Eu vou sim, me estender nessa resposta da maneira mais branda que eu puder, mas eu preciso de dar um pouco de contexto para isso. perfeito. É um pouco difícil de explicar, porque na maioria das vezes as pessoas entendem o que a gente diz de uma maneira um pouco superficial, mas eu Aham, vou tentar explicar isso de uma maneira profunda e calma, de maneira uhum. que a gente consiga entender que o ser humano, durante milhões de anos, teve que ser capaz de conviver com um ambiente extremamente agressivo e, por que não dizer, predatório, né? Se a gente olhar para a antropologia, nós vamos ver que nossos antepassados viveram na África Oriental, num ambiente extremamente agressivo, onde nós éramos presa e não predador, vamos dizer assim, Predadores. Uhum. durante mais de 2 milhões de anos. Se nós olharmos para os seres humanos como uma espécie que vivia na África Oriental nessa época, nós não tínhamos dentes mais afiados, nós não tínhamos garra mais pontuda, nós não Aham, éramos capazes nem de subir em árvore melhor do aham. que os gatos, os grandes gatos carnívoros, né? Então, nós éramos definitivamente presa. Para evitarmos sermos presa, nós tínhamos que sermos capazes de nos unirmos e atuarmos como um grupo. Isso Aham, significa que a capacidade do ser humano de cooperar e atuar de maneira coletiva é a nossa grande força. Nossa sim. habilidade de atuar em conjunto é aquilo que faz com que nós dominamos o planeta hoje. E não, sei lá, as hienas ou os chimpanzés ou os leões, etc. Aham, Né? E isso significa três coisas. Primeiro, uma forte conexão ao grupo. Segundo, uma clareza das funções que as pessoas têm dentro do grupo. Terceiro, uma clareza da recompensa ou da punição, caso você não faça bem o seu serviço dentro desse grupo. show. Essas três leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, dizem respeito, então, a esse comportamento atávico dos seres humanos no passado da espécie. Nós temos 5.000 anos de história registrada. Aham, Quer dizer, começou lá na Babilônia, né, com a escrita cuneiforme, depois veio para o Egito, com os hieróglifos. Então, a história começa quando a escrita começa. sim. Quando a capacidade da gente registrar o que aconteceu começa. E a história conhecida tem 5.000 anos. A história, a pré-história, né, ela começa há 2 milhões de anos atrás, alguns dizem antes, mas o fato é que o nosso antepassado mais antigo tem mais ou menos isso, uns 2 milhões de anos atrás. Então, se a gente dividir 2 milhões por 5.000 anos, nós temos 400 vezes mais tempo de, vamos dizer assim, de leis sistêmicas atuando, tá, do que, vamos dizer assim, a nossa história conhecida tem leis atuando. Show. Então, na medida em que nós temos uma família, que nós estamos falando de um clã Aham, essencial, uma pequena família lá no início, essa família tinha que se ater a essas três leis. Uma forte cola, vamos dizer assim, ao grupo familiar, uma clareza das funções dentro dessa estrutura familiar e uma clareza da recompensa que você ganharia se você cumprisse com o que você tinha que cumprir em favor da sua família. Ponto final. Esse padrão vigorou 400 vezes mais tempo do que as nossas leis, vamos dizer assim, civis ou as nossas leis morais vigoram há 5.000 anos atrás. aham. Se nós pensarmos em termos de cristianismo e judaísmo, nós temos aí 2.000 anos. 2000 Né? anos. É. Então nós estamos falando de um tempo, sei lá, 900 vezes maior do que o tempo da lei judaico-cristã.
Esse princípio antropológico é o que atua fortemente, de maneira instintiva, sobre as pessoas. Então, o que acaba acontecendo é que a maioria das pessoas não pensa, não se dá fé, mas nós todos estamos conectados a esses princípios instintivos e Uhum. reagimos dessa forma, mesmo que a gente não pense desse jeito. Sim. E a gente pode mostrar que esses princípios atuam porque certas coisas acontecem dentro das famílias de maneira repetitiva. Por exemplo, certos destinos se repetem e certos fracassos, doenças e acontecimentos difíceis também se repetem, sem que a gente consiga entender o que é que causa essas Uhum. repetições. Uhum. E o mais interessante, quando a gente entende isso e muda o jeito da gente reagir a esses eventos, essas repetições, elas cessam, esse sofrimento e essa dor, essas repetições, esse problema acabam. Uau. Então, a parte legal é, nós somos seres instintivos que reagimos de um certo modo a certas circunstâncias. Quando a gente muda nossa maneira de reagir, esse movimento instintivo, ele cessa, né, vamos dizer assim. E aí, adoecimento, o problema, a dificuldade também cessa. E é nisso que a inteligência sistêmica atua. Hum. Como nós podemos utilizar esse padrão de reação instintivo de todos nós para criar um cenário, uma Hum. situação futura, uma situação social melhor para todas as pessoas envolvidas. E a parte legal é, esses três princípios são muito simples. Eles exigem de nós três coisas. Reconhecer que as pessoas que pertencem têm o direito de pertencer. Uhum. Reconhecer que cada pessoa tem uma função, uma ordem básica dentro do sistema familiar e que a gente não pode bagunçar isso. Terceiro, reconhecer que cada pessoa, por dar uma coisa legal, tem o direito de receber uma coisa legal. Quando ele faz uma cagada, também tem o direito, e eu digo direito, de Aham. receber uma punição de acordo. Por quê? Porque isso equilibra e dá um feedback claro, que ensina essa pessoa a se ajustar ao contexto. Então, assim, imagina uma pessoa que pode fazer a cagada que quiser, pode ser corrupto, pode fazer o que ele quiser e não acontece nada. Né? Aham. A falta desse feedback faz com que essa pessoa não entenda que ela está fazendo muitas vezes a coisa errada. Então, o premiar de acordo e o punir de acordo também fazem parte desse equilíbrio. E esse é um equilíbrio natural que já estava presente há 2 milhões de anos atrás. Não estão inventando nada. Aham. Nós estamos só reconhecendo um padrão muito antigo que funciona. Show, show. Então, Décio, deixa eu só ver se eu entendi e eu vou te fazer uma segunda pergunta. Dentro desse contexto de equilíbrio, praticamente era uma sobrevivência para a humanidade. Ele tinha que reconhecer essas leis, viver essas leis, para que ele pudesse sobreviver em um mundo onde os animais eram muito mais maiores, ferozes, e o homem, na sua carcaça, digamos assim, frágil, ele tinha que enfrentar, então ele precisava dessa junção da sociedade, né, da família ali, para eles e se protegendo. É errado eu falar, porque muitas vezes eu falo nos atendimentos ou trabalhando alguns casais, que eu acredito muito na transformação da sociedade através da família. Eu acredito que se eu ensinar para os meus filhos esses princípios, assim, eu acredito que a ordem que o meu filho aprende em casa, ele vai espelhar isso quando ele estiver grande lá no trabalho, ele vai saber lidar com a hierarquia, ele vai saber se pôr debaixo ou em cima de uma hierarquia, porque ele aprendeu isso como família, certo? Ou então a Certíssimo. questão do equilíbrio também. Então, é errado eu realmente eu afirmar que a família pode mudar, o contexto familiar pode mudar o contexto da sociedade se eu investir nessa família, ou eu posso sim afirmar isso com toda certeza, porque se eu ensinar dentro da minha família esses três princípios de pertencimento, de ordem e de equilíbrio, ele vai conseguir aplicar isso na sociedade lá fora. Ele Muito consegue fazer boa isso mesmo? pergunta. Bom, eu não posso afirmar que você tem toda a razão, meu amigo. Só posso te dar o meu testemunho pessoal. Então, quer dizer, o que eu posso dizer? A minha própria experiência confirma isso que você está dizendo, Uhum. em todos os sentidos. E, tanto na minha esfera profissional, quando eu estou trabalhando com mais ou menos 20 anos de experiência Certo. com clientes, quanto a minha própria experiência pessoal com os meus filhos, por exemplo. Então, eu observei que eu entrei nisso tudo exatamente por causa disso.
Quer dizer, eu tinha uma dificuldade com meu filho pequenininho, Aham. eu não conseguia ser uma autoridade para ele, ele me desafiava em todos os sentidos, e eu não conseguia fazer com que ele aceitasse um comando simples, por exemplo, trocar a roupa para dormir, né? Ou ir para a escola e fazer o dever de casa. Ele tinha 4 anos. Uhum. Então você pensa, eu era um fracasso como um chefe de família nessa época, porque eu não conseguia fazer, sequer fazer meu filho vestir uma roupa para dormir no momento em que ele precisava fazê-lo, certo? Aham. Aham. Então eu posso dizer que ao reconhecer que eu não dava conta de liderar o meu filho para ele botar roupa para dormir ou para tomar um banho, Aham. eu tive que reconhecer que alguma coisa muito errada estava acontecendo na minha vida. E custei a descobrir, através das constelações e do que elas nos ensinam, que isso Ah. tinha a ver com a minha relação com meu pai. Hum. Então, quer dizer, a verdade é assim: meu filho olhava como é que eu lidava com meu pai e falava assim: ah, entendi, é assim que a gente lida com o pai, entendi. É? Simples assim, né? Ele espelhava ali. E é assim? Você acha que não é? Não é? Então, o exemplo ensina, né? A fala ensina, mas o exemplo arrasta, não é isso? Uhum. Então, como eu não respeitava meu pai, meu filho olhava para mim e falava assim: poxa, né? É. Que caralho, eu também não vou respeitar para quê? Não é assim? Ué. Minha mãe fala assim que o costume de casa vai à praça. Então, todas as vezes que a gente tinha uma atitude dentro de casa, fazia alguma coisa errada, ela falava assim: ó, meu filho, o costume de casa vai à praça. Então, chega lá fora, talvez as pessoas não reajam tão bem esse teu jeito ou essa tua É, ação. E aí pode ser normal, né, diferente velho? lá. Normal, né, velho? Você vai se fuder, entendeu? Então você pensa, você não sabe encontrar o seu lugar em termos da hierarquia. Na família, você vai achar esse lugar fora? Não vai. Você vai ter uma tendência de achar que você pode, vamos dizer assim, violar a hierarquia dos sistemas sociais e que está tudo bem. Aham. Experimenta fazer isso nos sistemas sociais onde você está e ver o que acontece, né? Então, assim, é muito lindo essas ideologias que não tem mais hierarquia, todos são iguais, mas na verdade não. A sociedade necessita disso, porque Uhum. toda a estrutura social é baseada nessa competência Aham. que é dada pelo tempo de experiência de uma pessoa numa função. Sim. Né? Então, assim, uma pessoa que é mais competente, ela tem não só o direito, mas o dever de estar naquela posição, porque ela nos empresta a sua experiência em Aham. favor do grupo. E Sim. isso, lá há 400 mil anos atrás, era exatamente assim. Quer dizer, se você desafiasse o cara mais velho e comesse uma fruta que ele falasse que não era para comer, a sua chance de morrer envenenado é altíssima. Altíssimo. Tá? Então, quando nós agora entramos numa era onde o conhecimento pode ser transferido de outras formas, essa hierarquia parece ser menos importante. E eu concordo que seja, tá? Uhum. Uhum. Mas o fato é que às vezes as pessoas não entendem que a hierarquia enseja outras coisas além do simples conhecimento. Uhum. Então, assim, o que acontece é que o cara chega agora e quer sentar na janelinha, velho, Uhum. entendeu? Uhum. E o sistema inteiro vai mostrar para ele que não, Que is pode, not more no. vai Ele se vai ter que comer uma arrebentar. graminha, ele vai ter que entender como é que funcionam as coisas, né? E Uhum. quando ele entra chutando o pau da barraca e querendo sentar na janelinha, o chefe, os colaboradores, todo mundo do lado vai mostrar para ele que não é assim Pau, que funciona, pau. Tem, né? tem uma frase que a Wilma fala que, cara, e aquela frase assim, me ajudou demais nesse contexto, né? Que quando ela fala assim, que quando fala do relacionamento pais e filhos, né? O meu perfil é pai que entende pai e a nossa ideia é levar uma ajuda para os pais a desenvolverem habilidades nos filhos, né? Porque eu acredito muito que essa é uma das funções do pai no contexto social, é ele ajudar a desenvolver essas habilidades nos filhos. E a Wilma fala assim que o relacionamento dos pais e filhos é o império da ordem. Quer dizer, então, que
é aí que eu vou aprender a questão das hierarquias da minha vida e qual é a função, então, do pai? Seria essa ou ele tem outras funções dentro desse contexto sistêmico? Muito boa pergunta. Nós vivemos numa era onde o papel do pai cada vez mais é questionado, principalmente Uhum, porque existe uma corrente feminista sim. em grande movimento e que ela tem reivindicações justíssimas sobre a questão da igualdade de tratamento das mulheres em relação aos homens, em muitos sentidos. Então, o fato é que essa reivindicação, sendo justa, ela faz com que a gente apague de vista o papel dos homens. É como se dissesse Uhum, assim, como os homens do passado cometeram algumas cagadas e fizeram algumas coisas muito ruins, então agora os homens do passado, do presente, têm que pagar o preço. Né? E isso cria uma uhum, situação bem interessante, que é as mulheres parecem ser autossuficientes e não precisam dos homens. Bom, você quer que eu seja muito honesto? Elas têm razão. uhum, Se nós tirarem os homens fora, o mundo não perde muita coisa. O problema é que esse pouco que é perdido faz uma diferença fodida no resultado final. Então, vamos dizer uhum. assim, vamos voltar lá na pré-história, né? Vamos entender que contribuição e Aham. por que os sistemas sociais se tornaram machistas, vamos dizer assim, e por que eles funcionaram dessa forma durante milhões de anos. Uma coisa que eu entendo é, o ser humano é um indivíduo burro. Seguramente há uma boa razão para as coisas funcionarem desse jeito. Elas não seguiram dessa forma porque a gente teve uma brilhante ideia simplesmente um dia, mas simplesmente porque isso funcionou. Resolveu implicar com as mulheres? É, então assim, quando eu observo, por exemplo, uma coisa que eu falei outro dia numa live que foi muito mal interpretado, eu gostaria de não ser tão mal interpretado aqui, né? Uhum. Mas eu vou falar de novo. Porque, assim, nossa tarefa é falar o que é verdadeiro e Não aguentar uns acredito. tapas na orelha enquanto isso, né? Aí tem que ter coragem, né? Assim? Lógico. É. Então vamos lá. O ponto essencial é o seguinte: existe um estudo muito bem feito no Brasil, então no Japão, nos Estados Unidos já foi feito esse estudo. Ah, Vocês podem procurar um recente da USP que fala sobre diferença salarial entre homens e mulheres. sim. Esse estudo mostrou o seguinte: os homens casados ganham quase o dobro se eu considerar categorias homens solteiros, mulheres casadas e mulheres solteiras. Vou Uhum. frisar isso de novo. Há uma diferença onde os homens casados ganham quase o dobro de todas essas outras três categorias. Aham. Então, a primeira coisa que vai para o chão é: homens ganham mais que mulheres de uma maneira geral? Não. Homens casados ganham Casados. mais do que mulheres e homens solteiros, tá? Aham. Também. Então, os homens solteiros são tão discriminados quanto as mulheres de uma maneira geral, se a gente olhar por essa ótica, É. tá? O interessante é que quando eu li isso, a autora frisava assim de uma maneira muito agressiva por que os homens casados tinham que ganhar mais. Bom, ela não entendia duas coisas para mim muito importantes quando ela fez a crítica do trabalho. Ela Ah. achou esses dados, mas ela não entendeu o que estava por trás deles. Primeira coisa, esses homens casados, eles pegam o dinheiro que eles ganham mais e faz o quê? Põe na cueca e some com ele pro boteiro? Duvido muito, né? Então, quer dizer, eles pegam esse dinheiro e levam esse dinheiro para dentro da família, De casa. beleza? Uhum. Ou seja, no que nós estamos falando, quando nós então falamos que os homens ganham mais que as mulheres, é que as famílias estruturadas, onde o homem vive junto com a mulher e está casado com ela, ganham mais do que as famílias que estão separadas ou os filhos, os homens e mulheres solteiros. Essa é a Uhum. primeira coisa que chama muito a nossa Uhum. atenção. Atenção. E isso faz muito sentido para mim. Você está entendendo? Porque quando eu tenho um homem que vive junto com a mulher e eles estão cooperando juntos, eles têm que fazer certas coisas juntos pela família, que é Sim. criar os filhos, Uhum. eles têm que dividir uma porrada de tarefas, eles têm que dividir os custos, Uhum. né? E o ônus e o bônus dessa confusão. Beleza. Uhum. Uma vez eu conversei com um juiz, amigo meu, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou dessa, uma coisa que me chama a atenção muitas vezes é que na separação a mãe fica com os filhos, mas ela não entende uma matemática simples.
eles são um casal. E eles dividiam um custo. Um custo. Né? Uhum. E na hora de separar, ela quer manter o mesmo padrão que ela tinha antes, quando ela vivia casada com ele, sem Aham. reconhecer que agora, quando eles separam, ele passa a ter uma casa separada só dele. E que, Sim. portanto, ele tem um custo dessa operação inteira e que ele não pode pagar para ela aquele mesmo tanto de dinheiro que mantinha aquele padrão de vida quando eles eram casados. Ela parece não perceber que, ao separar, eles duplicam o custo Sim. e dividem, às vezes, inclusive, o ganho. Uhum. Né? E isso é interessante porque, ao não perceber a primeira coisa e a segunda coisa, nós perdemos de vista a sinergia que existe no relacionamento de casal. E aí que é a parte interessante, que é a família é um núcleo. Uhum. A relação homem-mulher harmônica é que é um núcleo. Não é uma briga entre homens e mulheres, é uma harmonia entre homens e Harmonia. mulheres. Então parece não estar claro para as pessoas que a divisão de gênero ela perde de vista a harmonia de gênero. Hum. Perde E força. ao não perceber isso, né, Uhum. nós alimentamos cada vez mais a divisão de gênero Uhum. e perdemos cada vez mais de vista a união de gênero, Uhum. a cooperação possível entre eles. E essa cooperação, surpresa, é essa cooperação que faz com que a gente exista. Se os Hum. pais vivem juntos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, não interessa. Foi esse negócio, esse barangolé aí que fez a gente estar aqui. Uau. Tá? Yeah. E é isso que faz com que a gente seja construído, vamos dizer assim, que é isso que cria a Aham. sociedade. Porque é aí que Aham. nasce as pessoas e é, portanto, aí que nasce o cidadão, nasce o empreendedor, nasce o Aham. empregado, Aham. nasce o cara que vota, né? As pessoas nascem dentro das famílias. Dentro dessa família. Ô Décio, tem muitas pessoas que afirmam, inclusive eu sou adepto a essa teoria, que depois que o homem casa, ele sofre, ele vive um momento como é que eu ia te explicar isso? Uma palavra assim, que o cara é abençoado, digamos assim. Deixa eu pôr nesse contexto de bênção, de abençoado. É a impressão que eu tenho, e eu vivi isso, e eu vejo em grandes casos, assim, amigos que, enquanto ele ainda não é casado, parece que o dia do cara não rende, parece que não deslancha profissionalmente, parece que o cara não consegue comprar uma casa, e a partir do momento que ele casa, acontece um fenômeno ali que o cara ele começa a deslanchar, ele começa a crescer financeiramente, ele consegue conquistar profissionalmente, e quando ele tem um filho, as coisas parece que vão acontecendo. Isso tem um contexto sistêmico nisso, ou é só o acaso do destino? Bom, a minha percepção é a seguinte: quando o cara não tem, vamos dizer assim, um propósito, Aham. tá? Ele ganha um dinheiro, beleza? Sim. E o que faz com esse dinheiro? Bom, esse dinheiro dele, ele pode torrar do jeito que ele achar que deve. E o que ele faz? Ele torra do jeito que acha que deve. Como é que É é? como se não existisse. O cara ganha um dinheiro, Aham. né? Ele não tem um propósito, não tem nada a fazer com aquele dinheiro. Ele vive como se não houvesse amanhã, velho. Sim, sim. Tá? Eu, eu vi um amigo meu que recentemente ele fez uma constelação conosco e ficou Aham. claro que eles estavam tendo certas dificuldades no relacionamento de casal e que essas dificuldades estavam todas ligadas ao fato de que a mulher queria engravidar naquele momento. Aham. E ela ficava muito insegura com o fato de, às vezes, sentir que ela não podia, tipo assim, deixar a questão do dinheiro com ele enquanto ela se preocupava com as questões Aham. da maternidade, né? Aham. E quando eles chegaram à conclusão que eles queriam mesmo ter filhos, eles começaram a fazer o necessário. E Aham. aí, 2 meses depois, eles engravidaram. Esse cara me mandou um áudio que eu adorei. Ele falou assim: Décio, eu estou chocado com duas coisas. Ah, A primeira delas é o quanto que a minha mulher ficou diferente. Para mim, ela ah, ficou assim. Eu fiquei muito mais responsável por ela. Eu me senti extremamente mais
grande do ponto de vista de responsabilidade em relação a ela, né? Aham, aham. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando no meu filho. A minha mulher agora não quer usar um repelente, não sei mais o quê, porque ela fica pensando se aquele repelente pode fazer mal para o neném. O neném tem 4 semanas dentro da barriga da mãe. Ela não quer tomar café porque o neném pode não se dar bem com o café. Ah, Então ela está toda preocupada com o neném. E eu estou todo preocupado como é que nós vamos fazer, como é que vai ter um quarto a mais na casa, como é que aham. nós vamos receber esse neném. E eu já estou ficando bravo com ele. Ele falou comigo, porque esse menino tem o tamanho de um grão de gergelim, né? E ele já está rompendo com Revolucionário. toda a estrutura, revolucionando a casa. Assim. E, e ao mesmo Ah, tempo, ele diz assim, e se esse menino chegar perto de mim, aos 13, 14 anos, e disser para mim que eu não amo ele, eu vou dar um murro na cara dele. Filho da mãe, como é que ele pode dizer um negócio desse? aham, E aí ele automaticamente, lógico, quando ele pensou isso, ele refletiu sobre ele mesmo, né? aham. E falou assim, putz, eu falei essas coisas quando eu era adolescente, eu também pensei que meu pai não me amava, e agora nessa perspectiva eu estou completamente apaixonado pelo meu filho. E ele falou para mim no áudio assim do WhatsApp, falou assim, e ele tem o tamanho de um grão de gergelim. Eu nem vi esse cara, nem sei se ele é um menino ou uma menina. E eu já estou enlouquecido de amor por ele, né? Ai, caramba. Que E, maravilha. e esse amor, ele existe, ele está presente, né? Quem é de nós que acha que ele não está presente é porque ainda não enxergou esse amor dos pais. Aham. Então, esse núcleo familiar, esse núcleo amoroso, é o que constrói toda a sociedade. Tudo Uhum. que está em desordem aí também vai estar posteriormente em desordem na sociedade. Uhum. Quando a Então, Dessa. vamos pensar. Algumas pessoas estão perguntando aqui: ah, mas e a mulher que quer? A mulher casada podia ganhar mais também junto com o homem. Bom, eu não acho nada contrário a isso. Só que é o seguinte: tem um problema. Existe um livro muito bom nos Estados Unidos chamado The Double Income Trap, né? Esse livro mostra que na década de 50 só o homem praticamente trabalhava e esse homem tinha que sustentar com esse salário a família inteira. E Uhum. que depois eles fizeram estudos comparativos na década de 80 e 90 e mostraram que na década de 80 e 90, somando o salário do homem e da mulher, eles ganham menos do que aquele homem proporcionalmente ganhava para a realidade dos anos 50, Uhum. né? Uhum. Lá atrás. Então, uma coisa nós temos que reconhecer, e é uma realidade difícil, mas que nós temos todos que pensar como é que a sociedade vai lidar com isso. Que Aham. é, você já teve menino pequeno, eu também já tive. Aí eu Tá? tenho, né? Eu tenho uma de 5 e um de 3 anos. Então ainda Não, estamos para aqui menino ainda. pequeno é 1 ano, 2 anos, velho. Que é a fase. Que é o primeiro ano que você não dorme, você Aquela esqueceu fase dele. crítica. Rapaz, a gente ainda está vivendo um pouco dessa fase crítica, assim. Deixa eu só voltar só um pouquinho aqui, quando a gente estava falando desse contexto aí de homens casados, e a gente falou que poderia mudar essa história aí, a pessoa ganhar mais tal. Aí perguntou, a Pasquelma perguntou lá, e homens, essa regra ela funciona no contexto de homens casados com homens também? Esse contexto familiar aí, essa mudança que dá, né, nessa situação do homem também funciona da mesma forma? Acredito que a ponto essencial aí que estimula os homens a ganharem mais é o fato de eles terem um objetivo, Aham. de eles terem um compromisso com outra pessoa, de eles sentirem que outra pessoa depende deles, né? Aham. E aí eu não entendo que isso seja limitado aos casais Hétero. heterossexuais, não. Acho que o ponto essencial é quando uma pessoa sente que outras pessoas dependem dela para sobreviver. Hum. Acho que Né? é mais um E a senso questão, de responsabilidade do cara. Ele vivia um momento ali que ele não estava nem aí e a vida dele era para curtir. De repente ele se vê provedor de um relacionamento e aí ele precisa focar ali. E o que esse contexto a Wilma ela fala, né, dentro daquela frase que eu falei do pais e filhos, ela fala que o relacionamento do homem, do casal, né, do casal
é o império do equilíbrio. E eu acrescentei aí, com licença da poética, que o relacionamento familiar é do pertencimento, o império do pertencimento. Eu acho que ali naquele momento ali que você aprende o pra... Exatamente. Aí a Luciana Pereira que está falando aqui, e a mulher não tem compromisso? Pelo contrário, é Aham, exatamente aí que eu queria chegar, né? aham, O compromisso da mulher é muito maior, principalmente quando a vida está em jogo, é quando nascem os filhos. aham, Um ponto importantíssimo é o seguinte, que sem mulheres não existe vida, né? aham, As mulheres colocam a sua vida em perigo para que a vida venha. uhum, Existe então um compromisso maior do que isso? Para uhum. mim não existe nenhum. Todos nós aqui estamos vivos porque uma mulher colocou sua vida em perigo para que nós estivéssemos aqui. E é isso mesmo, vida em perigo, tá? A Aham, gravidez é uma coisa que coloca a vida da mulher em perigo. A grandeza das mulheres nesse sentido é enorme. A coragem do que elas põem em jogo é enorme. uhum, E aí a questão o que tem prioridade? Cuidar com a criança, cuidar da criança, enquanto ela está grávida e depois, principalmente nos primeiros 2 anos, ou cuidar da profissão. uhum, Seja lá qual profissão seja essa, eu tenho que dizer para você que isso está em segundo plano. O mundo é construído porque essas mulheres corajosas, chamadas mães, nos sim, dão a vida, e cuidam de nós nesse período frágil em que a gente é pequenininho. uhum, Eu não vou me perder meu tempo, porque eu sou médico, então assim, para mim isso é uma coisa óbvia, mas para quem não achar isso, faça favor de procurar na internet, aí tem toneladas de evidências que aham, mostram que a presença da mãe nos primeiros 2 anos faz diferença brutal do ponto de vista da saúde física e emocional das crianças. Eu não vou discutir isso porque isso já é bem documentado, já está toneladas de evidências científicas nesse sentido. Então, quer dizer, a mãe se afastar do trabalho e dedicar-se exclusivamente ao ao filho. cuidado da criança. Os primeiros 2 anos faz uma diferença brutal no resultado final em termos de saúde emocional e física das crianças. Não vou discutir isso, porque isso é Uhum. ponto passivo, né? E, E e que no, isso interfere na vida laboral dela, é óbvio. Eu não preciso sim. explicar isso, Uhum, tá? uhum, Então, isso acaba interferindo na carreira dessas mulheres do ponto de vista laboral. Mas uhum, olha, não tem problema. A sociedade já encontrou um jeito de resolver isso, né? Vamos dizer uhum, assim, tá? uhum, A coisa só fica difícil quando essa família se separa. Aí realmente, se isso acontece, é foda, aham, tá? Aí realmente isso acaba causando um problema na remuneração, entre aspas, dessa mulher quando ela tem que cuidar dos filhos. Bom, mas aí se isso acontece, se separa, o homem também tem que dar a parte de contribuição dele uhum, para criar os filhos. Só que aí vamos reconhecer, quando eles ficam juntos, eles somam faturamento e diminuem custo. Quando eles ficam separados, tá? diminui o Isso aumenta os faturamento e custos, aumenta os diminui o custos. faturamento. Pô, Ela, esse é o capitalismo, velho. Nós estamos nessa ainda, não tem uma saída para essa aí, ela tá? continuou aí, a Luciana, ela falou assim, hoje a mulher entra com a metade, metade, ou até mais em muitas famílias, e mesmo assim ganha menos. Nesse contexto aí, a mulher entra com até mais, isso aí vai ferir aquela lei do equilíbrio do relacionamento, porque, assim, eu entendo e eu penso da seguinte forma, da mesma forma que a mulher entra com, principalmente nesses 2 primeiros anos aí, a presença do homem como pai, ele também faz toda a diferença ali na vida daquela Com criança certeza. emocional. Quando acontece, o ponto aqui que nós estamos discutindo é que se todos os casais ficassem, continuassem, né, unidos quando as Juntos. crianças nascem, tudo estaria bem. O problema todo é que a separação é que fode o negócio. Então nós estamos Aham. discutindo aqui, na verdade, é o efeito da separação sobre o relacionamento de casal e sobre o ganho da família. E não, Uhum. e não a diferença de gênero, se a gente pudesse pensar assim. Sim. É uma espécie de seguro social que funcionou durante milhões de anos, milhares de anos, que o homem ganhava mais porque ele estava mais livre, ele podia continuar trabalhando enquanto a mulher estava cuidando das crianças e ficando grávida, ela fica vulnerável, ela tem Uhum. que cuidar das crianças, está tudo certo, é natureza, biologia. Uhum. O negócio só cria problema quando nós temos que lidar com uma situação
difícil, onde, por exemplo, esse casal se separa, É. tá? Ou nem casa, Uhum. né? Tá. Eu vou mudar agora só um pouquinho aqui de direção. Depois a Daniela que estava querendo que você falasse um pouco sobre infertilidade, mas antes de responder essa dela, tem uma frase sua assim que fala assim: a mãe do meu irmão é diferente da minha. Como assim que ela é diferente da minha? E nesse contexto da mãe é a mesma ordem para o pai também? O pai do meu irmão é diferente do meu pai? Bom, muito bem, vamos lá. Pera aí. Primeiro eu vou terminar aqui, porque tem umas pessoas me perguntando aqui umas coisas muito doidas aqui, ó. Uma outra mulher aqui falou aqui que a solução seria ficar casada mesmo não querendo estar. Bom, não sei, tá? Se a solução é essa. Mas o fato é que a sociedade vinha lidando com isso de uma certa maneira até então, Aham, desse jeito. E aham, aí, porque, por exemplo, essa questão do divórcio, ela é relativamente recente em termos sociais, né? aham. Eu lembro quando eu era menino que uma mulher era separada, a gente olhava do outro lado da rua, a mãe da gente fazia a gente mudar de lado na rua, porque podia ser que isso pegava. Pegasse, Não é né? assim? Ah, meu Deus, É, separou. então, assim, naquela época Era sério, era era assim. muito sério. Então, nós estamos lidando com uma sociedade que tenta mudar, que está querendo mudar um paradigma que funcionou durante 2 milhões de anos e que agora, nos últimos 50, nós resolvemos mudar o jeito de lidar com isso. Então, aí, isso vai exigir certos ajustes, né? Aham. Então, não estou falando que ninguém tem que ficar casado quando não queira. Mas o fato é que, quando nós olhamos para a desigualdade de remuneração, nós estamos olhando para uma coisa muito maior do que simplesmente uma questão de diferença de ganho de homens e mulheres. Aham. E que se a gente quiser resolver isso, nós temos que olhar para esse âmbito muito maior. Nós não vamos simplesmente. O que eu tenho percebido? É que as pessoas acham que a solução disso é fazer os homens ganharem menos. Só que Hum. aí os capitalistas ficam felizes, beleza? Eles cortam o salário dos homens, entendeu? Eles não vão resolver isso Não vai pagando achar mais as ruim, não, mulheres. né? Eles vão resolver isso diminuindo o salário dos homens. Não está certo? Aham. Então, nós temos que olhar isso sob um prisma bastante mais amplo, se a gente quer resolver isso. É. A presença de ações afirmativas nesse sentido tem muitas vezes chegado a conclusões muito incorretas, né? Aham. Tá? Tá. Bom, sobre a questão da minha mãe ser diferente da mãe do meu irmão. A minha percepção é que cada pai e cada mãe compreendem perfeitamente as necessidades de cada criança. Uhum. E cada criança é diferente para esse pai e para essa mãe. Eu brinco assim, quando eu era pequeno, devia ter uns 5 anos, um dia eu briguei com a minha mãe, né, e virei para ela e falei que eu ia sair de casa. Ela arrumou a mala, pôs a mala lá fora, fechou a porta e me trancou do lado de fora. E eu fiquei 1 ou 2 horas batendo para poder entrar. Né? Aí quando meu irmão fez a mesma coisa, mais ou menos na mesma idade, né, Ah. ele também falou que ia sair de casa. Eu falei, mãe, é agora, né? Eita! Nós vamos fazer isso aí, ó. Nós vamos botar a roupa dele, vamos botar ele lá fora. Minha mãe falou assim, se eu fizer isso, ele pega a mala e vaza, velho. Seu irmão não é bobo igual você, não. Ele arranja um jeito aí. Ah, meu Deus! É, e aí eu fui percebendo que de fato, né, a minha mãe tinha um comportamento diferente comigo, muito mais duro, muito mais incisivo do que com meu irmão. Ela Aham. era um pouco mais leniente com ele. E isso, para mim, pertence à maneira da minha mãe, da sabedoria dela de lidar com meu irmão e a sabedoria dela de lidar comigo. Mas eu não troco a minha mãe dura Uhum. pela mãe leniente do meu irmão. Né? E eu acho que sim, cada filho deve olhar para os pais com uma perspectiva de que os pais não vão tratá-lo igual trata o irmão. Você está entendendo? E é Uhum. assim. Os pais não fazem isso por ruindade, não fazem isso por maldade ou por tipo uma preferência assim, especial, né, em relação sectária em relação aos filhos, mas por uma compreensão profunda do que cada filho necessita. Então, como os pais amam os filhos profundamente, eu duvido muito que os pais privilegiem um filho em relação ao outro por qualquer razão que seja, Uhum. exceto porque
eles acreditam que isso, de alguma maneira, possa produzir um melhor efeito. Bom, o fato é que, infelizmente, não existe universidade para pai e para mãe, e que isso geralmente nem sempre significa que isso vai produzir um bom efeito como os pais desejam, né? Uhum. Então, assim, os pais têm filhos que usam droga, que se tornam delinquentes, que adoecem seriamente, que têm relacionamentos disfuncionais com a sociedade, com o parceiro e com os filhos, normal, beleza? Uhum. E então eu acho assim, o ponto que a gente percebe que funciona é que os pais geralmente têm que adaptar o tratamento que eles têm para um filho para outro filho. Eles têm que fazer isso. O que significa, portanto, que a mãe do meu irmão não é igual à minha mãe. E que o pai do meu irmão também não é o mesmo pai que eu tenho. E assim por diante, né? Mas tem algum contexto sistêmico? Porque, por exemplo, tem alguns casos de mães que parece que realmente ela tem ali uma preferência por um filho. Tinha um casal de conhecido que a gente via que ela parecia que tinha um apreço maior por um filho do que pela outra. A outra vivia mais tranquila, mas aquele lá, o menino teve alguns problemas de doença, de saúde quando criança e tal, e parece que ela tinha tido ali um aborto antes. E como é que funciona esse contexto sistêmico dentro dessa relação? Não Bom, impacta que nessa questão pergunta do também? caralho, velho. Pergunta de fuder essa sua. Vamos lá. Vamos devagar aí. Você parece, trem. Vamos Não, não, devagar. mas Primeira. é porque Entendi a pergunta. Entendi. quando você fala Mas que a só minha que, mãe é só diferente da que, outra, só que é uma pergunta muito ampla, né? Entendeu? Então vamos devagar. Ela, na verdade, envolve muitas coisas ao mesmo tempo e eu tenho que separar umas das outras para a gente dar uma resposta que seja clara. aham, Então, a primeira coisa é, os filhos não são iguais. Ponto. ponto. Tá? A gente Quando a gente entende isso. tenta tratar, quando a gente tenta tratar os filhos iguais, igual alguém está me perguntando aqui, Aham, o que acontece é o seguinte, por exemplo, imagina você tem quantos? Você tem dois? dois. Não, tenho quatro. Bele- Quatro. Dois estão com o Beleza. Papai do Céu e dois com a gente aqui. Imagina os dois que você tem, né? E se você der pegar R$ 50 e der para os dois que você tem, um Uhum. tem 7, ou tem 4. Um tem cinco e outro tem três. Isso. Dá R$ 50 para os dois. Vai dar certo? Não. Não. Não, porque a compreensão deles, a sensação do que ele tem mais dele é que ele deveria receber mais, porque ele tem mais responsabilidade. É isso, tá? Então, a tarefa dos pais é ir, vamos dizer assim, modulando a experiência do filho de maneira que ele faça contato com a realidade de acordo com a sua habilidade para poder Uhum. fazer isso. Eu costumo brincar que é assim, uma criança pequena você dá para ela uma espátula. Quando ela cresce um pouquinho mais, uma faca de mesa, depois uma faca de cozinha, depois uma faca de churrasco. Você der uma faca de churrasco para um menino de 3 anos, ele corta o dedo, o dedinho dele, do coleguinha, vai ser um inferno. Tá? Uhum. Então ele tem que ter habilidade para poder manusear certas coisas. Então tratar as crianças de maneira desigual é uma maneira de educá-los em relação ao que acontece Uhum. na realidade. Né? Então tratar os filhos de maneira igual é, na verdade, bagunçar esse coreto. Você está entendendo? E muitos Sim. pais querem fazer isso para se sentirem bons e equânimes. Mas, na Uhum. verdade, ao fazer isso, nós não compreendemos qual que é o nível de responsabilidade que cada criança consegue ter e, consequentemente, o nível de, vamos dizer assim, de crescimento ou demanda que ele precisa ter para poder crescer de uma boa forma. Então, o Uhum. primeiro ponto é esse, tem que ser desigual. E tem que ser desigual segundo uma ordem. E essa ordem, claro, tem a ver com o primeiro, depois o segundo, terceiro, o grande, o pequeno, e aí vai. Esse é Uau. o básico do treco. Tá? Uau. Uau. Tá? Não tem jeito de escapar disso, porque à medida que as crianças crescem, elas têm que ser desafiadas com níveis de responsabilidade crescentes. Isso Hum. pode parecer injusto para a criança no primeiro momento, mas com o passar do tempo, você, na sua idade e eu, na minha, entendemos perfeitamente que está ok. Ok. Tá? Ainda bem que foi assim, tudo bem. Até por uma As questão de crianças. entendimento, de maturidade, né? Isso só vem depois. Isso é assim. Uhum. Tá? Show. Porque
Você tem que dar para a criança um nível de desafio de acordo com o que ela dá conta de manusear. Se Uau. você não der isso, ela nem cresce, por um lado, né? Ou por outro Uhum. lado, ela começa a ter problemas por excesso de recursos. Você dá responsabilidade que ela não dá conta de manusear, dá problema, usa droga, vai falando aí, etc. Sim. Tá? Uhum. Então, na minha terra a gente fala medir água com fubá. Tem que medir água com fubá. Ponto. Show, show, Tá? show. Essa Aí, ordenação, essa ordenação em termos de desafio do que nós fazemos para um filho e para o outro está de acordo com o nível de responsabilidade que cada criança dá conta de suportar. uhum. Beleza, esse é um ponto. Outro ponto importante é como a criança recebe isso. Então, muitas crianças recebem isso como uma espécie de desamor dos pais. Tá? Uhum. Aí, e isso é foda, porque é o seguinte, como é que você explica para um sujeito que você ama ele? Tá? Como é que você prova para uma pessoa que você a ama? É a coisa mais difícil do mundo. Né? Então, quando a pessoa entende que você não a ama, você pode fazer o quê? Pode carregar o mundo nas costas, que ela ainda vai achar que não é amado o suficiente. E isso eu tenho problemas todos os dias com meus clientes. Eu chego com clientes de 40, 50 anos que acreditam até hoje que os pais não amam. E os pais fizeram tudo por essa pessoa. Tudo. Tudo. Mais alguma coisa e mais, né? Deram a vida, cuidar, educar, ajudar no casamento, deram dinheiro, fizeram tudo e mais alguma coisa. E mesmo que não tivessem feito, muitas vezes os pais não tinham também para fazer. Assim, o cara falou assim, minha mãe só me deu a vida. Eu falei, mas o que mais que ela tinha que te dar, meu filho? Porque a vida só a mãe que podia te dar. Agora o resto, os outros podem te dar. Agora a vida só ela que podia. Só ela. Ela te deu o que ela podia, os outros dão o resto. Né? Então, no fundo, é uma espécie de incompreensão sobre o contexto onde os pais estão inseridos. Né? É, os pais não são perfeitos. Né? Assim, o que faz eu virar pai ou mãe, ou você virar pai ou mãe, ou os nossos pais virarem pai ou mãe, é uma trepadinha, velho. Eu duvido que uma trepadinha santifica alguma pessoa. Tá? E torna ela perfeita. Mas é o que está a nossa vida, o que É, faz a nossa vida chegar aqui. Tá certo? certo. E aí é que começa a história toda. Então, esse desentendimento dos filhos acharem que os pais não os amam, que é mentira, na esmagadoríssima maioria das vezes, tá? Ou que os pais têm que ser bons para os filhos. Não, os pais não têm que ser bons para os filhos, eles têm que ser bons pais. E isso significa que eles têm que ser um pouquinho perfeitos. Porque se eles não forem um pouquinho perfeitos, os filhos não têm um desafio pela frente. Então, também, assim, essa falha dos pais ela é importante para o desenvolvimento dos filhos. Aham. Eu lembro, assim, durante um tempo, talvez na primeira década de desenvolvimento, assim, como adulto, dos 20 e poucos até os 30 e poucos, 40 por aí, eu sempre perguntava à minha mãe sobre uma dica de negócio. Quando eu ia fazer um negócio, eu falava, mãe, eu vou fazer tal coisa. Aham. E a minha mãe dava um conselho. Com o passar do tempo, ela sempre me dava uns conselhos ruins, velho. Ela falava para mim não mexer com tal coisa, não mexer com outra coisa. Eu perdi muito negócio bom porque eu não ouvi minha mãe. Com o tempo Aham. entendi. Minha mãe é ótima mãe, excelente mamãe, amantíssima mãe, mas ela é uma merda para fazer negócio. Ela não tem nada. Não tem nada. E aí eu perdi muito negócio bom por dar ouvido da minha mãe, que falou assim, meu filho, mas pra que você vai fazer isso? E eu deixei de fazer muito negócio legal por causa desse movimento dela, entendeu? Uhum. E aí eu fui entender que eu tinha que escutar a minha mãe como mãe, mas como parceira de negócio, como consultor, mentora de negócio, Consultora. ela é uma desgraça, entendeu? Então, isso nos permite pôr as coisas nos devidos lugares e entender que os pais não são perfeitos. Vamos aí, você ia falar que você tem uma pergunta aí? Tem mais aqui. E quando os pais não sabem, não estão nem aí para os filhos, os filhos ficam perdidos? Se o pai não estiver ali, os filhos vão ficar perdidos? Foi a Clara Lima que perguntou aqui. Bom, o problema é o seguinte, o que significa esse não estão não e nem aí é que é complicado. Tá? As pessoas não são perfeitas e elas estão presas a contextos anteriores. Quando nós julgamos o outro, né,
nós, na verdade, partimos do pressuposto que ele está enxergando a realidade pelo nosso próprio contexto. E, na verdade, ele não está. Quase sempre ele está julgando a realidade por um contexto diferente. Diferente. E eu quero dizer mais ainda, um contexto frequentemente mais pesado e mais difícil do que o nosso. Tá? Então aí, o que acontece é, geralmente, nós dizemos que não estão nem aí, mas quando nós olhamos o que acontece para trás, se a gente fosse julgar pelo mesmo parâmetro, os pais deles estavam menos aí para eles, ainda. E aí nós percebemos que existe um julgamento incorreto. Quer dizer, vamos explicar isso de outra maneira. Nós tendemos a interpretar o comportamento de uma pessoa baseado no nosso contexto. E quase sempre não sabemos nada do contexto da outra pessoa. Tá? E aí nós cometemos um erro de julgamento sério. Quer dizer, nós injustamente acusamos essa pessoa de não nos amar, por exemplo. E a nossa percepção é que a pessoa ama. Mas para ela está fazendo o melhor que pode. Eu lembro de um exemplo, um exercício que eu fiz com uma cliente, faz muitos anos, né? E ela falou uma coisa muito interessante. Né? Ela fez um exercício onde ela representava a mãe e outro cliente fazia a representação do papel dela. E essa cliente, num dado momento, ela foi fazer o exercício e voltou para mim chorando e falou assim, minha mãe virou as costas para mim. Eu falei, velho, eu ouvi esse exercício, você deu azar. Porque eu vi esse exercício, não vi nada disso. Ela falou, como você não viu? Eu virei em outra direção. Eu, que representava a mãe, virei em outra direção. E a filha ficou lá. Eu falei, ó, isso eu vi. Que a mãe olhou em outra direção, eu vi. Mas eu não vi a sua mãe dando as costas para você. Ela falou, como assim? É a mesma coisa, ela falou. Eu falei, não. A sua mãe tem 1000 razões para virar em outra direção. Por exemplo, ela pode ter visto um homem bonito, ela pode ter achado que você estava bem e foi cuidar de outra coisa. Foi olhar se o carro estava passando, ia te pegar, então ela olhou para o outro lado. Eles têm 1000 razões pelas quais a mãe olhou em outra direção. Sim. Interpretar isso como sendo ela virou as costas para mim é muito das atenções. É muito achar que o mundo gira em torno de si mesmo. E muitas crianças fazem isso. Quer dizer, muitas pessoas pensam que o mundo gira em torno delas, que a mãe tem que existir em função dela. E eu devo dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que seus pais têm uma vida e já tinham uma vida anterior à sua. Ou seja, eles já existiam antes de você nascer, eles já tinham uma história antes de você nascer. Consequentemente, achar que a vida deles tem que girar em torno de Vossa Excelência é um pouco prepotente. É uma exigência descabida. Descabida, né? Ai, Jesus. Gente, olha, Décio, tá muito bom esse nosso papo aqui. O pessoal tá rolando muitas perguntas. Eu tinha mais algumas perguntas, inclusive em relação a isso, mas o nosso tempo já está estourando já, né? Então, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: todo esse conhecimento do Décio, todas essas pérolas que ele está derramando para vocês, está totalmente ao teu alcance. Né? Tem o perfil dele aí, Inteligência Underline Sistêmica. Se você não segue, corre lá, segue, não deixa. E o Décio, o IDESV, né? Eles estão fazendo um congresso de constelações agora, né, Décio? Onde vão ter aí 7 dias, né, de conteúdo aí, de conteúdo sistêmico. E você vai estar lá, né, velho? Tô lá. Te agradeço demais por esse convite, viu, Décio? Obrigado. Tá bom. Pelo convite aí, pela minha esposa também, a Luciana também vai estar lá. E, gente, corre lá, faz uma inscrição logo, para você não perder esse conteúdo. Décio, e aí, eu queria que você desse as suas considerações finais aí. Te agradeço demais por você ter aceitado esse convite de estar aqui comigo hoje, nessa live. Nós estamos felizes de poder fazer esse congresso, porque achamos que as constelações têm muito a oferecer para as pessoas, e não somente pela nossa voz, mas pela voz de muitas pessoas que fazem um bom trabalho, como o caso de vocês aí, né? O Márcio que está nos assistindo, diversos alunos nossos. Nós temos aí algo em torno de 3.500, 4.000 alunos
formados no IDES ao longo dos últimos 20 anos, mas eu fiquei tão feliz porque eu vi que nós temos já mais de 8 mil inscrições para o Congresso, dos Uau, quais 6 mil uau. são pessoas novas, então são pessoas que estão tendo a oportunidade de conhecer o trabalho, né, por mão de muitas outras pessoas e, portanto, é um intercâmbio riquíssimo. E eu Uau. acho que as constelações e a visão sistêmica têm muito a oferecer para as pessoas. Essa tem que ser uma visão ponderada, né? Não é uma visão radical, não é uma visão disso contra aquilo, né? Como você pode ver aqui, e aquilo que a gente está falando aqui, não é uma coisa que é nem machista nem feminista, é casalista, Aham. né? É a favor da família, a favor da reconciliação, tá? E esse movimento, eu acho extremamente necessário para que a gente possa encontrar um movimento de reconciliação num momento extremamente delicado pelo Uhum. qual nós estamos passando, que as pessoas parecem ser cada vez mais polarizadas, cada vez mais radicais, cada vez mais eu versus eles. Uhum. E a solução que nos trouxe até aqui, o que nos fez ser humanidade, é exatamente o inverso disso. É uma visão de reconciliação, é uma visão de reconstrução das relações mais básicas, a começar pela família. Não importa se os pais são separados, se os pais são juntos, se tem 10 irmãos, tem um, se morreu 3, se morreu 4, se não morreu nenhum, tá? Todas as famílias são boas. Uhum. E reconhecer isso sem julgamento é a base daquilo que a visão sistêmica, que é uma visão amorosa e de reconciliação, tem a oferecer para o mundo. Se as pessoas não entenderam isso, é porque elas entenderam errado. Então nós vamos ter a oportunidade de explicar de novo, né? Uau. Maravilha, Beijo. Décio, muito obrigado. Aqui tem uma amiga aqui falando assim, a Wilma é minha inspiração, ela é a inspiração de todos nós também. Então, grande beijo aí para a Wilma. Obrigado por ter aceitado esse convite nosso aí. Tamo junto, hein? Tamo junto, pessoal. Tamo juntíssimo. Alguém está Semana me que perguntando vem. meu nome. Meu nome completo é Décio Fábio de Oliveira Júnior, tá bom? Oh, show! Gente, semana que vem a gente vai ter, vamos falar sobre paternidade positiva. Segunda-feira nós estamos te entregando aqui os códigos para o êxito familiar. E esse êxito passa pela inteligência sistêmica. Então, tamo junto, gente. Beijo. Décio, obrigado, meu amigo. Até mais, Um viu? abraço para a Lu aí, tudo de bom. Valeu. Um abraço. Isso, querido, até mais. Até Tchau. mais. Tchau, gente. Tudo de bom Valeu. pra vocês dois. Um Valeu, abraço. Décio. Obrigado.